Fala, turma! Falar para vocês aqui sobre o berimbau, né? Um dos instrumentos hoje mais importantes da nossa capoeira. E quando a gente vai buscar lá na etimologia, nós encontramos dois tipos de berimbau. O berimbau, esse mais tradicional, que a gente utiliza nas rodas, que a gente utiliza no nosso dia a dia na capoeira, que é o berimbau de madeira, de biriba. Hoje tem outras madeiras também, tem outras madeiras famosas, a pereira branca, tem também a candeia, o pessoal usa muito o piquiá, inclusive perto da minha casa tem bastante essa madeira, o piquiá, é bem encontrado lá, é um berimbau que dá, essa madeira é uma ótima madeira, principalmente para fazer o berimbau gunga. E também nós temos o berimbau de boca, né? Um berimbau que é pouco conhecido pelo pessoal da capoeira. O berimbau também é chamado de urucungo, né? Ele é da família dos arcos musicais, assim como a harpa. É um instrumento muito antigo, né? E ele é da família dos cordofones. Existem famílias de instrumentos musicais e ele é da família dos cordofones. O berimbau, na África, ele era muito utilizado em cerimônias religiosas. Os africanos, eles costumam dizer muito que ele une, né, o vivo aos mortos. Então é muito utilizado em cerimônias religiosas, é uma coisa bem bacana. Isso faz muito sentido, né? A África tem muito essa questão religiosa e ela utiliza muito os instrumentos como uma coisa muito mística, né? Está muito relacionado com essa questão de religiosidade, né? De misticismo. E qual a parada? É um instrumento, por mais que as pessoas acham, por mais que ele pareça simples, ele é um instrumento extremamente sofisticado, né? Principalmente porque ele tem microtonias, né? Ele tem uns tons musicais muito delicados, então ele é um instrumento extremamente sofisticado. E em 1500, em aproximadamente 1500 a.C., foi encontrado os primeiros instrumentos desse gênero, né? E qual é a parada? O berimbau que nós utilizamos, ele veio de Angola. Ele chegou no Brasil com os negros, né, com os escravos, por volta de 1538. E muita gente não sabe que o berimbau não era utilizado na capoeira nessa época. Na capoeira, na verdade, não existia a capoeira ainda nessa época. Ele chegou por volta de 1538 e não estava introduzido ainda, a capoeira praticamente não existia. E ele foi integrado na capoeira bem depois. Então vamos lá. Teve uma época, olha que doideira, presta atenção. Teve uma época que tentaram europeizar o berimbau. Que doideira, né? Então quiseram até mudar o nome do berimbau. Quiseram dar uma conotação europeia para esse instrumento. Espera aí que os amigos aqui, ó, tá querendo me pegar, olha a treta, ó. Olha lá, ó, os caras querendo me morder aqui. Então qual é a parada? Quiseram europeizar o berimbau, chamando ele, olha só, de berimbale. Berimbale. Na língua traduzindo para o espanhol, né? Deixa eu ficar esperto aqui, senão eu vou tomar uma mordida. E olha que legal. Então, o berimbau, ele também tem um nome chamado de urucungo, né? Na língua banto de Angola, ele também é chamado de urucungo. Olha, essa parte aqui, por que ele é chamado de urucungo, né? Urucungo na língua banto significa cova. Por que significa cova? Devido a essa cavidade da cabaça. Não tem a cabaça? Não tem a parte de dentro, você faz o buraco da cabaça, então ele parece uma cova. Então ele é chamado, significa cova. Então é uma curiosidade bem bacana relacionada ao berimbau. Deixa eu mudar aqui um pouquinho a câmera, que o sol está pegando no meu rosto. Mas vamos que vamos.
E também possui, na África tem outros nomes também que o berimbau é chamado. Também ele é chamado de ungo, de cucungo, de nucungo, né? Essas são algumas denominações utilizadas pelos africanos ao chamar o berimbau também. E o berimbau ele era muito utilizado, né, principalmente nas festas tradicionais que existiam e também no samba de roda. Ele era muito utilizado no samba de roda. E nas festas mais tradicionais, ele era utilizado. E doideira, né? Muito antes de ser utilizado na capoeira, ele também era utilizado por ambulantes, né? Vendendo as coisas, principalmente as merendeiras, né? Que vendiam doces, cocadas. Elas utilizavam muito o berimbau para chamar a atenção. Então o berimbau de boca era muito utilizado para chamar a atenção, para que elas pudessem vender fazer os seus comércios, né? Então eles utilizavam muito o berimbau para comercializar, para chamar a atenção da população quando eles queriam vender alguma coisa. E qual é a parada? Muita gente não sabe, né, que o berimbau ele foi introduzido na capoeira bem depois. Exatamente isso. Primeiro na capoeira, eu vou falar no outro vídeo sobre Rugendas, né? Um pintor francês. Vou falar sobre Rugendas e vou explicar um pouquinho para vocês mais a fundo sobre o atabaque no próximo vídeo. Então, ele foi introduzido na capoeira bem depois. O primeiro instrumento que existiu dentro da capoeira foi o tambor, né? Que é o nosso atabaque. Tambor e atabaque é a mesma coisa, tá, galera? Não se esqueçam disso, não são diferentes. Então, primeiro veio o atabaque, bem depois veio o berimbau. É isso mesmo, bem depois que veio o berimbau. Então, primeiro veio o berimbau e depois de muitos anos é que a capoeira surgiu. E a capoeira surgiu e quando ela surge, não existiu o berimbau nela. Ele foi introduzido muitos anos depois. Ele é um instrumento novo dentro da capoeira, se a gente for pegar pelo contexto mais histórico. Beleza? Então é isso. O que eu gostaria de pedir para vocês é o seguinte. Fala aí para mim, em algum lugar desse vídeo vocês vão encontrar um campo onde vocês podem escrever alguma mensagem, vocês podem fazer alguma pergunta e eu vou deixar aí aberto para vocês. E qual é a parada? Sempre que a gente aprende, a gente compartilha o nosso aprendizado, a tendência é a gente aprender duas vezes. Quando a gente ensina aquilo que a gente sabe, a gente absorve, olha só, presta atenção, 97% daquilo que a gente aprendeu. Então, se você ensinar isso que você está aprendendo e compartilhar com outras pessoas, marca outras pessoas aí no vídeo, compartilha esse vídeo para alguém que não tem esse conhecimento, que vai gostar disso, uma pessoa que você acredita que vai gostar, e é isso, né? Bem, tamo junto, até depois do fim. Manda uma mensagem aí dizendo o que vocês acharam, né? E presta atenção que vem mais vídeos aí. Eu vou falar dos outros instrumentos para vocês. Então fiquem ligados, fiquem antenados, mas compartilha para essa informação chegar ao maior número de pessoas e a gente poder levar informação da nossa capoeira, da nossa história. E vamos que vamos. Ó, que visão. Um lugar lindo, né? Vou mostrar para vocês, ó. Dá um giro aí de 360 graus. Doideira, hein? Yeah!